Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Hoje vamos continuar o estudo sobre o ego humano, a mente carnal. Vídeo 10. Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Jesus. Quando eu estava preparando esta aula, notei que Mark Prophet, na aula Se eu te não lavar, não tens parte comigo, do livro A Senda do Crescimento Pessoal, parte 2, se referia à alma como eu inferior. Terminologia que utilizamos em nossos estudos para descrever o morador do umbral, o anticristo pessoal. Quando li aquilo, pensei comigo mesmo, mas como pode a alma ser o eu inferior? O eu inferior é o opositor ao eu superior. Por esta razão, sem entender como aquilo era possível, pois eu jamais havia reparado nos mestres utilizando a expressão eu inferior para se referir à alma, parei a produção daquele programa e fui pesquisar em todos os mais de 6.000 ditados dos mestres, incluindo os ditados do movimento Eu Sou, dados através dos mensageiros Guy e Edna Ballard, e os da Summit Lighthouse, dados aos mensageiros Mark e Elizabeth Clare Prophet, para descobrir o porquê disto. Eu estou nos ensinamentos há muitos anos, se eu li sobre isso, não prestei atenção, não entrou na minha mente, né, de alguma forma. E a gente faz muito isso, a gente lê muitos ensinamentos e aprende ali o que tem que aprender. E se lê de novo depois, vai aprender mais, como nós vamos ver mais na frente. Para mim, o óbvio sempre foi que o opositor ao eu superior fosse o eu inferior, o morador do umbral. Até o nome diz isso claramente. Eu superior é o Cristo, eu inferior é o anticristo. Eu superior, eu inferior. Né? E, de repente, Mark Prophet chama a alma de eu inferior, como vocês vão ver nessa aula mais para frente. A alma que pode evoluir. O morador do umbral não pode evoluir, ele tem que ser exterminado para que a alma possa evoluir. Bom, aquilo me deu um nó na minha cabeça. Eu falei, não dá nem para fazer esse programa. Parei tudo o que eu estava fazendo e fui atrás da verdade. Assim, na minha busca, eu encontrei ditados dos mestres referindo-se ao eu inferior como sendo a alma, os 4 corpos inferiores e o morador do umbral. Confirmando, então, o que Mark Prophet estava ensinando, pois até então, para mim, poderia ser um erro de edição do livro. Assim, nós vemos que a expressão eu inferior representa todo o corpo inferior na imagem da presença Eu Sou, da escola The Summit Lighthouse. Aquele ser humano que na imagem da presença Eu Sou da Summit está envolto pela chama violeta, abaixo do Cristo e abaixo da presença Eu Sou e do corpo causal. Protegida também pelo tubo de luz. Então, essa figura desse ser humano representa a alma, os 4 corpos inferiores, com o seu magnetismo carnal, a mente carnal, que nós estamos estudando, e o morador do umbral, criado pela má utilização das energias de Deus. Assim, todas estas 3 consciências não estão unidas ao Cristo e representam, cada uma delas, o eu inferior, ou o caído, aquele que está longe do Cristo. Porém, destas 3, a primeira, que precisa deixar de ser inferior, que precisa retornar ao Pai e tomar as rédeas da situação, é a alma, porque ela deve se elevar do chakra da alma para o chakra do coração, com seu livre-arbítrio, com sua vontade voltada para este fim. Enquanto ela não o fizer, a alma está em oposição ao eu superior, pois quem não está comigo está contra mim. E não se pode servir a 2 mestres, porque ou se trai a um ou ao outro. A alma, então, só pode se elevar colocando a atenção em sua espiritualidade elevada
e educando os 4 corpos inferiores, o objeto do nosso estudo sobre a mente carnal. Com isso, e com a entrega diária de todo o karma, ela vai consumindo o morador do umbral e limpando o cinturão eletrônico. Quando isso estiver feito e a missão do plano divino completa, a alma finalmente ascensiona e os elementais dos 4 corpos que sustentam a vida do planeta poderão se elevar ao nível angelical juntamente com a alma. Lembrando que hoje, com a dispensação de 51% do karma consumido, nós podemos ascensionar e consumir os restantes 49% com serviços para a Terra diretamente de oitavas superiores de luz, sem a necessidade de reencarnar novamente. Então, neste estudo, eu descobri que chamar o morador do umbral de eu inferior não está errado. Um alívio para nós, porque durante todo o nosso estudo nós assim o chamamos. E por mais que pareça ser o ideal, esta é uma forma genérica. Então, para aqueles que pensam que eu sei tudo, vejam que antes de instrutor dos ensinamentos, eu ainda sou um buscador da verdade, assim como vocês. Né? Então, eu volta e meia estou aprendendo aqui junto com vocês. Não sei tudo. Espero ainda aprender muito e poder trazer muito mais para vocês. Por esta razão, para que não haja confusão futura, de hoje em diante, nos referiremos a este anticristo como o morador do umbral, o anticristo pessoal, o não ser, o não eu, o ser sintético e ou a antítese do eu real. Destes, para mim, o nome que melhor descreve esse morador do umbral é o anticristo pessoal, pois é isso o que ele é, uma oposição ao santo Cristo pessoal. Eu separei para vocês alguns dos ditados e textos dos mensageiros, onde a terminologia eu inferior foi utilizada para descrever os 3 diferentes seres. Assim, o eu inferior é o 3 em 1, todos no mesmo ser humano. Aquele que encarna a alma também encarna o anticristo pessoal. Isso só não acontece se tratasse de um humano mestre não ascenso, alguém que já consumiu seu eu inferior, alguém que já se elevou do chakra da alma ao chakra do coração e ainda continua encarnado, mas com as rédeas dos seus 4 corpos inferiores muito bem controladas. Nós vimos isso em muitos santos mundo afora. Um bom exemplo disso, o nosso querido Yogananda, que deu este exemplo para a humanidade. Então, o primeiro texto que me chamou a atenção foi a própria imagem do eu divino, que a Summit Lighthouse libera para os alunos estudarem. Então, vamos lá. Abre aspas. A imagem do seu eu divino. Existem 3 figuras representadas nesta imagem, a que nós nos referimos como a figura superior, a figura do meio e a figura inferior. A figura superior é a presença eu sou. O eu sou o que eu sou. A individualização da presença de Deus para todo filho e filha do Altíssimo. A divina mônada consiste na presença eu sou, cercada pelas esferas coloridas, os anéis de luz que compõem o corpo da primeira causa, o corpo causal. Essas esferas são muitas mansões da casa do Pai, onde nós depositamos para nós mesmos os nossos tesouros no céu. Nossos tesouros são nossas palavras e obras dignas de nosso Criador, pensamentos e sentimentos positivos, as nossas vitórias pelo que é correto e as virtudes que temos encarnado para a glória de Deus. Quando exercemos judiciosamente o nosso livre-arbítrio, as energias de Deus que nós qualificamos harmoniosamente ascendem automaticamente ao nosso corpo causal. As energias são depositadas nas esferas de luz que correspondem aos 7 chakras e aos 7 raios coloridos que usamos em nossas atividades criativas. Eles resultam para a nossa alma como talentos, dons,
que podemos aumentar à medida que utilizamos de forma útil durante toda a vida. A figura do meio nesta imagem é o mediador entre Deus e o homem, chamado de Santo Cristo pessoal, de eu real ou de consciência crística. Também tem sido referido como o corpo mental superior ou a consciência superior de uma pessoa. Este professor interior sobrepõe-se ao eu inferior, entre aspas aqui, que consiste na alma que evolui através dos 4 planos da matéria, usando os veículos dos 4 corpos inferiores: o corpo etéreo, ou da memória, o corpo mental, o corpo emocional, ou dos desejos, e o corpo físico, para equilibrar o karma e cumprir com o plano divino. Um comentário: vejam aqui, neste parágrafo, que Mark Prophet se referiu ao eu inferior para descrever a alma, em primeiro lugar, e os seus 4 corpos inferiores. Ele não se referiu ao anticristo pessoal. Este é um subproduto da alma que vive, atuante, no interior do corpo emocional. Nós veremos mais na frente que, nesse mesmo texto, ele vai mostrar a existência de energias mal qualificadas que precisam ser purificadas. E estas são o anticristo pessoal. Continuando. As 3 figuras da imagem correspondem à Trindade do Pai, que sempre inclui a Mãe, a figura superior, o Filho, a figura do meio, e o Espírito Santo, a figura mais baixa. O último é o templo pretendido do Espírito Santo, cujo fogo sagrado é indicado na chama violeta que o envolve. A figura inferior corresponde a você como um discípulo no caminho. Sua alma é o aspecto não permanente do ser que se torna permanente através do ritual da ascensão. A ascensão é o processo pelo qual a alma, tendo equilibrado seu karma e cumprido seu plano divino, se funde primeiro com a consciência crística e depois com a presença viva do Eu Sou o que Eu Sou. Uma vez que a ascensão ocorreu, a alma, o aspecto não permanente do ser, torna-se o incorruptível, um átomo permanente no corpo de Deus. A imagem do seu eu divino é, portanto, um diagrama de si mesmo, passado, presente e futuro. Aqui vale mais um comentário, que o mestre coloca a mãe juntamente com o Eu Sou o que Eu Sou. Sim, porque ela é e está com o pai, mas ela é e também está com o filho, ainda não ascenso, pois ela também representa a terra, o útero da mãe divina. Eu achei isso bem interessante, pois é muito raro ver uma aula dos mestres afirmando a mãe na figura de cima. Mas isso é bem óbvio, pois o Eu Sou o que Eu Sou significa eu sou o pai e eu sou a mãe. Eu sou o princípio masculino e eu sou o princípio feminino. Eu sou alfa e eu sou ômega, como nós já ensinamos também em várias aulas. Outra coisa interessante nessa explicação é que ele coloca o Espírito Santo como sendo representado pelo corpo humano. Isso não tinha visto ainda, pois está destinado a ser a casa do Espírito Santo. Obviamente, claro, faz todo sentido. Ou seja, a casa de manifestação da vontade divina é esse corpo humano, desde que a alma tome as rédeas dessa mente carnal, desses 4 corpos. Chamo isso, então, de interessante, pois as outras referências que eu havia estudado sobre o Espírito Santo são que o corpo causal é o que representa. E eu tenho isso como verdadeiro, pois isso foi ensinado pelos mestres, em ditados. Vejam como temos a aprender. Podemos ler os ensinamentos várias vezes e sempre tiraremos novas e importantes conclusões. Continuando. A figura inferior, então, representa o filho do homem ou o filho da luz que evolui sob a própria árvore da vida. É assim que você deve visualizar-se, em pé na chama violeta. A chama que você invoca diariamente em nome da presença Eu Sou e seu Santo Cristo pessoal, a fim de purificar seus 4 corpos inferiores em preparação para o ritual do casamento alquímico, a união da sua alma
com o amado seu Santo Cristo pessoal. A figura inferior é envolvida por um tubo de luz, que é projetado a partir do coração da presença Eu Sou em resposta à sua invocação. Este é um cilindro de luz branca que sustenta um campo de força de proteção de 24 horas por dia, desde que você o proteja mantendo a sua harmonia. A chama trina da vida é a centelha divina enviada da presença Eu Sou como o dom da vida, da consciência e do livre-arbítrio. Ela é selada na câmara secreta do coração, onde, através do amor, da sabedoria e do poder da divindade ancorados nela, a alma pode cumprir sua razão de estar no plano físico. Também chamada de a chama de Cristo e a chama da liberdade, ou a flor de lis. Ela é a centelha da divindade de um homem, seu potencial para a cristandade. O cordão de cristal, que alguns chamam de cordão de prata, é o rio da vida, ou cordão de vida, que desce do coração da presença Eu Sou ao Santo Cristo para nutrir e sustentar, através dos chakras, a alma e seus veículos de expressão no tempo e no espaço. É através deste cordão umbilical que a energia da presença flui, entrando no ser do homem pela coroa e dando ímpeto para a pulsação da chama trina, bem como ao batimento cardíaco físico. Quando uma rodada de encarnação da alma na forma da matéria é concluída, a presença Eu Sou retira o cordão de cristal com a qual a chama trina retorna ao nível do Cristo e a alma, utilizando seu corpo etéreo, gravita ao mais alto nível de sua capacidade, onde ela é educada entre encarnações até sua encarnação final, quando a grande lei decretar que ela não sairá mais para a forma física. A pomba do Espírito Santo, que desce do coração do Pai, é mostrada logo acima da cabeça do Cristo. Quando o Filho do Homem assume e se torna na consciência de Cristo, assim como Jesus o fez, ele se funde com o Santo Cristo pessoal. O Espírito Santo estará finalmente sobre ele e as palavras do Pai, a amada presença Eu Sou, são ditas. Abre aspas. Este é o meu Filho amado, em quem eu estou muito satisfeito. Fecha aspas. Maravilhoso, sempre os textos dos ensinamentos, e aqui então nós temos como principalmente dito neste ensinamento que a alma é o eu inferior. Ok? Bom, outro ditado que diz isso, que a alma é o eu inferior, é um trecho de um ditado de Serapis Bey, Pérola de Sabedoria, volume 33, número 3. Abre aspas. Assim, vejam, é essa identidade desenvolvida que está se tornando em mestre não ascenso. E é esse aquele que deve comandar e compelir a alma a se levantar e ser quem ela realmente é. Assim, há, por assim dizer, no eu inferior, o eu masculino e o eu feminino. E o masculino é o espírito e o feminino é a alma. Fecha aspas. Então vejam aqui, você dizer no eu inferior, o eu masculino e o eu feminino. Então esse eu inferior é a alma, né? A alma e o espírito. Então, realmente confirmar. E esse ensinamento é muito importante, muito. É tão importante que eu vou traduzir esse ditado todo e trazer para vocês num futuro programa. Até para explicar melhor isso aqui. Eu sei que o que eu li aqui não ficou bem claro, mas a questão desse espírito e a alma ter essa polaridade positiva, alfa e ômega, porque a alma é um eu sou o que eu sou, pois ela é um pedaço do eu sou o que eu sou. Então, ela é alfa e ela é ômega. Ela é o espírito que guia a alma, que é feminina. Então, a alma é feminina, o espírito é masculino. Bom, numa outra Pérola de Sabedoria, uma aula de Elizabeth Klaproth, Pérola de Sabedoria, volume 28, número 26, ela já mostra que o eu inferior é o anticristo. Abre aspas.
Portanto, a linha de Escorpião no ciclo do relógio cósmico, ou é um ano em que podemos nos envolver totalmente em uma forma muito pervertida, muita atenção pessoal, muita atenção corporal, muito envaidecimento, ou o que quer que seja, ou é um ano em que dominamos o eu inferior e nos levamos para assumir o domínio nas oitavas da nossa consciência superior. Fecha aspas. Então vejam, aqui tanto ela pode estar falando do anticristo quanto dos quatro corpos inferiores. No ditado do mestre Lanello, na Pérola de Sabedoria, volume 32, número 8, ele coloca o eu inferior como sendo os quatro corpos inferiores. Abre aspas. Deixem o corpo etéreo se tornar o cálice, amados, e vejam como 25% do seu ser será, portanto, o momentum e a alavanca pela qual o resto do seu eu inferior deve ser magnetizado para a sua presença eu sou. Fecha aspas. Claramente se referindo aos quatro corpos inferiores, não à alma. Na Pérola de Sabedoria, volume 32, número 29, Gautama Buda se refere ao eu inferior como o anticristo. Abre aspas. Portanto, quando a atração da carne e deste mundo e o corpo do desejo inferior o separariam do caminho do meio, eu digo, lembrem-se das muitas vidas que vocês gastaram em um estado de não resistência para o eu inferior. Deixe que haja uma reviravolta nesta hora de Wesak, pois o meu corpo causal está sobre vocês e com vocês para fortalecê-los. É uma hora em que vocês podem se apropriar do meu manto e seguir em frente. Fecha aspas. Então, a não resistência para o eu inferior é a tentação causada pelo anticristo pessoal, que constantemente instiga o corpo dos desejos. Na Pérola de Sabedoria, volume 29, número 30, o arcanjo Jofiel também se refere ao eu inferior como anticristo. Abre aspas. Ó Bodhidharma, precioso agora ascenso, você é parte de cada chela da vontade de Deus. Não esqueceremos a sua devoção, a sua severidade em vencer a besta do eu inferior, a sua determinação de ser o melhor exemplo de professor no caminho. Fecha aspas. A besta do eu inferior é aquele que tenta os quatro corpos inferiores. É o anticristo. Na Pérola de Sabedoria, volume 28, número 28, Jesus Cristo e Elmora se referem ao eu inferior como sendo os quatro corpos inferiores. Abre aspas. A alma lançou seus satélites, e assim eles giram em torno do eu inferior e do ego inferior, sobrecarga que define o tempo e o espaço, forjando a obrigação que deve ser cumprida. Fecha aspas. Esse trecho é muito importante, ele ensina muito em pouquíssimas palavras, né? A alma lança seus satélites, é onde ela está na sua consciência, aquilo que ela foca é aquilo que vai transmitir a energia para que fique em torno, então, do eu inferior, que são esses quatro corpos inferiores, e do ego inferior, que é a mente carnal. Então, essa sobrecarga, esses satélites, forjam uma obrigação que deve ser cumprida, porque aquilo que é lançado vai voltar, com certeza, para aquele que o lançou. Então, tudo está na mão da alma, que deve realmente buscar a rédea curta e buscar seguir a vontade de Deus, para que ela possa, então, realmente agir corretamente. Na Pérola de Sabedoria, volume 28, número 14, Saint Germain explica o eu inferior como o anticristo. Abre aspas. Eu quero lhes contar que, enquanto eu viajo ao redor do mundo e recebo pessoas e escuto seus corações, as duas orações mais ouvidas são, abre aspas, cura-me do meu medo e dúvida, e conte-me qual é o meu plano divino, qual é a minha missão na vida.
Então, eu gostaria de responder a isso da seguinte maneira: para ser curado da dúvida e do medo, você precisa expulsar o covarde do eu inferior e permanecer firmemente na pedra do Cristo e na sua meditação nele e com ele, sabendo da sua promessa. Ele vive em nós e nós vivemos nele, e em um ponto de luz que está neste templo. Fecha aspas. Saint-Germain. Então, olha que maravilhoso esse texto, né? Porque realmente eu mesmo, como instrutor dos ensinamentos, é as perguntas que eu mais ouço. Como que eu posso curar do medo e da dúvida, e qual é o meu plano divino, qual é a minha missão de vida? Isso, nossa, disparado, o que todo mundo quer, só talvez empatando aí com onde está a minha chama gêmea, que talvez seja o terceiro mais buscado. E aqui ele diz: para curar da dúvida e do medo, você precisa expulsar o covarde do eu inferior. Você não expulsa os seus 4 corpos inferiores. Esse é o templo do Espírito Santo. Você não expulsa você mesmo, que é a alma. E o que você expulsa, então? O anticristo pessoal, que ele aqui chama de eu inferior. Então, mostrando assim que o anticristo pode, então, ser chamado de eu inferior. Mas é genérico. Né? É um nome, como nós vemos, que pode e está sendo usado nas 3 formas. A alma, os 4 corpos inferiores e o anticristo. Então, realmente expulsando, quer dizer, saia daqui, seu demônio, nós não queremos você. E qualquer instigação que ele vem é acusação, porque o eu inferior é o anticristo acusa o tempo todo e oferece vantagens falsas o tempo todo. Então, nós temos que expulsá-lo e seguir, então, para a pedra do Cristo, e na sua meditação nele e com ele, ou seja, só pensando no Cristo o tempo todo e falando com ele, é que nós podemos, então, viver naquele ponto de luz que ele se refere, que está no templo, que é o quê? O chakra do coração, o chakra da base e o chakra da coroa. Na verdade, são os 3 pontos fortes. O ponto alfa na coroa, o ponto ômega na base e a união dos 2 no chakra do coração. Esse é o grande ponto de luz, o chakra do coração, onde existe, então, a chama trina, que é aquela força que nós temos para iluminar todos os nossos chakras e fazer com que a chama possa fluir em grande potência, porque quando nos unimos à vontade do Pai e da Mãe, então aí estamos atuando com os raios secretos, onde nós podemos ter muito mais energia do que aquela que nós realmente temos. Porque nós, sozinhos, temos a luz que nós temos e carregamos. Nós, com o Pai e a Mãe, temos esse poder dos raios secretos, que são a força imbatível de transformação para o planeta todo. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá, próximo ditado. Pérola de Sabedoria, volume 27, número 60, ditado da Virgem Maria, falando e mostrando o eu inferior como os 4 corpos inferiores. Abre aspas. Você deve chegar à realização e entender que o que damos é a liberdade absoluta dos filhos de Deus. Se você o receber e reivindicá-lo e agir sobre isso, digo-lhes que vocês nunca precisarão se tornar subservientes novamente ou adictos a qualquer forma de substância ou consciência na Terra, incluindo o vício da idolatria do eu inferior. Fecha aspas. Idolatria do eu inferior até pode estar relacionado também ao anticristo pessoal. Aqueles que idolatram aquela força inferior e aqueles que idolatram os corpos, os próprios corpos, né? O ego da mente carnal, eu sou, eu posso, eu sou o melhor, eu venço todo mundo é inferior a mim. Né? Esse ego. Na Pérola de Sabedoria, volume 26, número 38a, a mensageira Elizabeth Klepropht mostra para nós que o eu inferior é o anticristo pessoal. Abre aspas. O Cristo e o morador do umbral, o caminho perpétuo da vitória. Confundindo o eu inferior pelo eu superior, através da sua própria cegueira espiritual autocriada, ele entrona o morador do umbral no lugar do Santo Cristo pessoal. Ele quem? A alma. Continuando. Sua personalidade, sua psique, seu fluxo de consciência, tudo flui para o não eu. Em vez de dizer
abre aspas, eu e meu pai somos um, ele declara, abre aspas, eu e meu ego somos um. E é assim. Eis o homem mecânico. Assistam o filme, abre aspas, O Homem que Queria Ser Rei, fecha aspas, de Rudyard Kipling, aquele que encontra seu destino no abismo do plano astral. Embora ele pense que está no controle, a não-identidade acontece na inexistência. Aqui, vejo, sem dúvida nenhuma, deixa muito bem claro, confundindo o eu inferior pelo eu superior através da própria cegueira espiritual autocriada. Ele entrona, então, ele, a alma, né, o morador do umbral, no lugar do Santo Cristo pessoal. Então, o morador do umbral é um eu inferior, bem claramente dito pela mensageira. O próximo ditado, então, volume 15, número 3, Saint Germain mostra que o eu inferior é o anticristo pessoal. Abre aspas. Prolongar sentimento de culpa sem tomar medidas para a autocorreção não pode servir a um propósito que valha a pena. A autocondenação, a condenação do eu inferior, que resiste à alquimia da autorrealização, a realização do eu superior, sempre privará a alma de sua glória interior e de sua realização no plano divino. Assim, os delírios dos pensamentos, dos sentimentos incorretos, mantêm o homem continuamente ligado em um estado de consciência menor e frustram o crescimento da alma. Fecha aspas. Aqui, o mestre coloca até de duas maneiras bem interessantes, porque a autocondenação é a própria condenação da própria alma contra ela mesma, mas eles colocam aqui entre parênteses a condenação do eu inferior. Então, a condenação do eu inferior é aquele que condena, é o demônio, o anticristo. Porque aquele que julga, que vem, aponta o dedo o tempo todo, é o anticristo pessoal. Então, esse eu inferior representando aqui aquele que culpa a alma e faz com que ela tenha, então, esse sentimento de autocondenação. Na Pérola de Sabedoria, volume 33, número 31, a deusa da liberdade mostra o eu inferior como sendo os 4 corpos inferiores. Abre aspas. É importante manter esse equilíbrio, amados, para aqueles que estão fora de equilíbrio em seus 4 corpos inferiores e fora do alinhamento com a sua poderosa presença eu sou. Vão às profundezas do desespero em seu sentimento de inutilidade ou nas alturas para reivindicar que eles, em seu ser inferior, são Deus em manifestação, muito antes de terem alcançado o Cristo. Isto é por causa do mal-entendido da geometria de Deus. E, finalmente, para concluir, então, esse estudo que eu levei a semana fazendo, na Pérola de Sabedoria, volume 34, número 49, Saint Germain fala e mostra o eu inferior como os 4 corpos inferiores. Abre aspas. Portanto, vocês devem confiar no mistério do amor divino. Vocês devem confiar nisso, amados, para vir sobre vocês. Esse amor divino é a liderança do eu superior enviada pela presença de Deus. Vocês devem seguir a sua liderança, às vezes cegamente, às vezes suportando a dor do retorno do karma, às vezes lutando com antigos momentos de apetites e paixões do eu inferior. Eles não vão embora sem lutar, e você luta, porque você sabe que o outro lado desta etapa, em particular, é a realidade divina da rosa do amor. Ou seja, os grandes apetites e paixões do eu inferior, nesses momentos antigos, são o hábito do eu inferior de se defender, de lutar, de enfrentar os outros, né? E sempre preocupado consigo mesmo. E entender que esse grande amor de Deus é o que supre tudo. Então, é a educação dos 4 corpos inferiores que ele está se referindo aqui. Bom, vamos então ficar agora com aquele texto que eu, na semana passada, comecei a fazer e cancelei. O título é Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Abre aspas. O lava-pés dos discípulos durante a ceia da Páscoa, a última comunhão com os seus, foi, nas palavras de Jesus, um exemplo para que façais o que eu fiz.
Se quisermos seguir o exemplo do Mestre, precisamos compreender as lições que ele transmitiu, mais pelas ações do que pelas palavras. Podemos compreender melhor essas palavras pela perspectiva da vida que ganhamos no nosso exame da imagem, especialmente pela compreensão do relacionamento entre o eu inferior, o eu crístico e o eu divino. Ao estudarmos o exemplo de Jesus, aprendemos que, conforme a nossa consciência em evolução se encontra em relação ao nosso Cristo pessoal e à presença de Deus individualizada em nós, também nas nossas condutas uns com os outros, o eu se encontra no mesmo relacionamento com o mediador e a presença eu sou de toda outra parte da vida. Por meio do ritual do lava-pés, praticado pelos cristãos primitivos, o eu inferior adorna o Cristo pessoal dos irmãos, inclinando-se perante a divindade de todo o homem, aclamando a sua própria divindade. Aqui mais um comentário. Vocês vejam que o lava-pés, ele é um ato como quando nós dizemos uns para os outros, namastê, a luz que está em mim reconhece a luz que está em você, o Cristo que está em mim reconhece o Cristo que está em você, a chama trina que eu tenho no meu coração reconhece a chama trina que está aí no seu coração. Muito legal. Continuando. João, o amado, escreve sobre o mencionado evento. 2 pontos. Abre aspas. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, que a sua alma tinha descido da presença eu sou, e ia retornar para Deus, voltaria para a presença eu sou, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Fecha aspas. Ao despir as suas vestes, Jesus demonstrou simbolicamente o despojamento, por assim dizer, da sua mestria espiritual, o manto da sua autoridade divina. Desejando ilustrar uma certa coigualdade com os seus discípulos, reconhecendo assim o potencial deles para alcançar a plena expressão do Cristo, ele, como mediador da divindade de cada um. Desceu do seu trono e colocou a sua consciência crística no nível da figura inferior da imagem. A partir daquele nível, ele limparia as suas almas e lhes prestaria um serviço, como seu Senhor e como um servo de Deus igual a eles. Quando chegou a vez de Pedro, ele questionou a ação de Jesus com a sua habitual impulsividade. Abre aspas. Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe então Pedro, nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Fecha aspas. Pedro sempre aprontando. Continuando. Foi então que Jesus revelou em parte a simbologia desse ritual cristão. Abre aspas. Aquele que já se banhou, ou seja, aquele cuja consciência foi limpa pelos fogos purificadores do Espírito Santo, não necessita de lavar senão os pés. No mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Fecha aspas. Os pés, parte mais baixa da forma humana, simbolizam o nível mais baixo da espiral descendente do cinto eletrônico. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus mostrou claramente a necessidade que eles tinham
de purificar os planos da mente subconsciente. Apesar de já terem aceito conscientemente o Cristo como o Senhor e Mestre das suas vidas. Jesus disse a Pedro, abre aspas, estais limpos, mas não todos. Recebestes os fogos regeneradores do ser santo de Deus. Todavia, ainda não estais íntegros, pois a vossa consciência não foi totalmente purificada. João interpreta essa passagem corretamente, explicitando que Jesus sabia que um dentre os 12 o trairia. Pelo seu motivo impuro e incompreensão da missão de Jesus, Judas tinha se alinhado com os momentos não transmutados do seu cinto eletrônico. Embora os outros discípulos não tivessem transmutado completamente esses momentos, eles tinham-nos sob controle, tinham-nos colocado por debaixo dos pés. A diferença entre Judas e os discípulos que estavam todos limpos era que eles, ao confessarem que o Filho de Deus tinha vindo em sua carne, exerceram por sua graça um domínio consciente sobre as energias dos seus cintos eletrônicos. Em contrapartida, a mente consciente do traidor, em vez de se sujeitar à autoridade reinante do superego, deixou-se dominar pelos momentos do subconsciente. Abre aspas. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que eu fiz? Fecha aspas. Tomando sobre si uma vez mais o manto da sua autoridade divina, Jesus começou a instruir os seus discípulos sobre esse grande mistério. Abre aspas. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Fecha aspas. Primeiro, Jesus reconheceu a capacidade dos seus seguidores de discernirem o seu eu verdadeiro e afirmou a presença do eu sou como mestre e senhor. Depois disse, abre aspas, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Fecha aspas. Em outras palavras, se eu, a presença do eu sou, por intermédio do Cristo que manifesto, me dignei a descer ao nível dos vossos seres humanos para vos lavar os pés, se eu, por misericórdia divina, limpei a vossa consciência inferior pela autoridade da consciência do meu eu crístico, então a presença por intermédio do Cristo em cada um de vós também pode e deve lavar misericordiosamente os pés uns dos outros. Portanto, podeis e deveis invocar o fogo sagrado do Espírito Santo em prol uns dos outros, pois o Cristo em cada um é digno do vosso amor ministrador. Maravilhoso. Aqui vale um comentário. Existem algumas culturas espirituais aí que dizem que quando nós fazemos chama violeta para os outros ou quando ficamos orando muito para os outros sem que o outro tenha autorizado, que nós estamos tomando para nós o karma dos outros. Mas isso não é verdade. O que nós devemos fazer é sempre, ao invocar o fogo do Espírito Santo, que, em outras palavras, o fogo do Espírito Santo é uma chama que vem do violeta ao rubi, então é um fogo purificador, e quando nós fazemos chama violeta para os outros, ou invocamos a ação de Deus através de seu Espírito Santo sobre a vida de alguém, e nós dizemos no final, lembrem-se sempre disso, meus queridos, seja feita a sua vontade, Senhor, acima da minha. Então, isso é importante e é esperado pelo Senhor que nós façamos, que nós vamos lá, olhemos para o próximo, vejamos então o sofrimento do outro e façamos algo por eles. Eu vou repetir uma coisa que já foi dita aqui em aulas anteriores, lá atrás, antes das 144 aulas iniciais, que uma boa experiência a se fazer é olhar ao lado de vocês aí, os seus vizinhos. Geralmente nós conhecemos boa parte dos nossos vizinhos, ou alguns deles, e escolher uma família que a gente sabe que está sofrendo muito,
onde talvez haja alguém bebendo em casa e agredindo os familiares, onde haja sofrimento por falta de dinheiro ou qualquer outro tipo de sofrimento que a gente sabe que as pessoas passam, escolher aquela família, orar por ela todo dia e ver a diferença, ver a ação, ou melhor, ver a reação que a nossa oração vai gerar, a reação da ação divina sobre aquela família. E podem ter certeza que Deus vai mostrar para vocês se Ele vai responder ou não. E quando Ele responder, Ele vai mostrar, e você vai saber que você tem parte naquilo. E mais do que isso, quando a gente faz isso, dedica o nosso tempo para outras pessoas sem ganhar nada, entre aspas, com isso, então vocês estão com certeza ganhando aquele amor de Deus, vocês estão ganhando a honra, que é o nosso próximo assunto, uma grande honra junto à sua presença eu sou, porque não existe nenhuma coisa mais importante do que agradar a presença de Deus. E nós agradamos a presença de Deus quando nós estamos orando pelo próximo, pedindo a intercessão de Deus na vida do próximo. Ok? Então Jesus disse, abre aspas, continuando, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Fecha aspas. Ao colocar-se na posição de servo, Jesus demonstrou que a sua pessoa não era maior que o Cristo pessoal de cada um deles. Assim, mostrou, por exemplo, para que ninguém, por orgulho, se excluísse do ensinamento que a alma em evolução por meio dos 4 corpos inferiores deve se tornar servidora do Cristo em todo homem. Aqui mais um comentário, como servidora do Cristo em todo homem. É o objetivo do Cristo trazer a consciência daquela alma para cima, então, e libertá-la da escravidão desse mundo do cinturão eletrônico, como ele diz, que é esse mundo subconsciente e astral, onde vive o eu inferior, que é o anticristo. Então, é óbvio que quando nós oramos pelo próximo, para que esse Santo Cristo pessoal de cada um venha e resgate aquela alma que já não ora por si mesma, então isso é a coisa mais importante que podemos fazer por alguém. E por alguém não, pela presença eu sou e pelo Santo Cristo. Então é tudo o que nós faremos quando ascensionarmos, porque o objetivo da ascensão é chegar lá onde esses seres maravilhosos, crísticos, estão aí, trabalhando para a elevação da consciência da humanidade. E estando lá, eles precisam das orações dos que estão aqui, e nós estamos aqui, então nós vamos fazer isso. Essa é a nossa missão maior. Ou ensinar a fazer, ou fazer. O que é a purificação, não só do mundo como um todo, que é o karma planetário, como também sobre os nossos vizinhos, os próximos, aqueles que estão próximos, aqueles que eu enxergo. Pode ser até num jornal vendo o martírio, o sofrimento que estão passando o povo sírio. Nós temos que, naquele momento, em vez de olhar para o lado e dizer para um parente, um amigo que esteja do lado, nossa, como sofre esse povo na Síria, a gente tem que dizer, Senhor, atue na Síria, pare esta guerra em nome de Jesus, Espírito Santo, purifique agora a Síria inteira, tire o comando desse país do mal, expulse os países invasores, una os filhos da luz nesse país. Esse tipo de oração, mesmo ali rápido, vendo aquele jornal, vendo aquela notícia, nós temos a obrigação de fazer. Essa é a obrigação. É isso que agrada o nosso Cristo, isso que agrada a nossa presença eu sou, e é isso que nos eleva em nível de consciência, e é isso que nos levará à ascensão. Porque para chegarmos lá em cima, que são aqueles seres que cuidam da humanidade, nós temos que começar a cuidar da humanidade aqui, nos curvando a ponto de pararmos as nossas coisas, o nosso bem-estar, para irmos lá cuidar da sujeira que nós estamos vendo nos nossos vizinhos, nos nossos amigos. Falando nisso, vamos orar bastante para salvar o Rio de Janeiro. Gente, o Rio de Janeiro precisa muito de oração nesse momento. E o Brasil inteiro como um todo, que nós temos as eleições vindo por aí.
Vamos lá, eu espero que todos que me ouvem aqui todas as semanas estejam fazendo a oração para a vitória divina na batalha final de Armagedon. Nós temos que orar isso se nós queremos vencer. É a oração enviada por Jesus, é maravilhosa, importantíssima e é muito rápida de fazer. Então, só para ficar claro, aquela pergunta que São Germain diz que sempre houve lá atrás, que nós lemos no trecho do ditado de São Germain, qual é o meu plano divino? Meu plano divino é purificar o planeta. Meu plano divino é ajudar os meus irmãos a purificarem-se. O meu plano divino é lavar os pés dos meus irmãos, purificando o cinturão eletrônico de cada um. O meu plano divino é ensinar cada um a me ajudar a fazer isso com os outros e aumentar, então, a nossa capacidade de purificação do planeta. E o meu plano divino é o mesmo de todos vocês. E com isso nós aumentamos a nossa comunhão espiritual e assim nos elevamos. Esse é o plano divino. O resto é o resto. Continuando. Com total humildade e devoção para com o seu pequeno rebanho, o bom pastor, que era o modelo para a era, a luz do mundo, colocou-se ao nível da consciência em evolução das suas ovelhas, para lhes dar a mais importante lição que receberiam na senda. A partir de um nível de entendimento comum, ensinou-lhes ternamente a antiga máxima: qualquer dentre vós que quiser ser grande, será vosso serviçal. Ou seja, aquele que magnetizar a maior luz do Cristo deve ministrar ao Cristo em todos. Maravilhoso. Mais um comentário. Vejam a importância de entender que se nós amamos e queremos receber da luz maior, nós temos que ser esse sol para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para o mundo inteiro. Quanto mais nós transmitirmos e ministrarmos luz, maior será o nosso sol, maior será a nossa força. E o que é melhor, como dizem os mestres, você ficar implorando aí salvação para você, ou você ser um salvador dos outros, e aí, então, você não vai precisar de ficar implorando salvação para você, porque quando nós salvamos os outros, nós estamos salvos, obviamente. Salvos, inclusive, na nossa vida. Não olhem para os seus problemas, olhem para os problemas dos outros, orem por isso e Deus cuidará de vocês. Continuando. As suas palavras finais, abre aspas, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou, fecha aspas, explicam o relacionamento das três figuras da imagem. O mediador, enviado pelo Pai, como representante individual do Filho unigênito, não é maior que a presença eu sou, e se inclina eternamente perante a fonte da sua divindade. A alma que desce do Espírito para a forma não é maior que o Cristo pessoal, e, de acordo com a lei, não pode retornar ao Espírito, exceto pela mediação do Cristo, nem pode ignorar a realização da consciência crística para alcançar a consciência divina. Todavia, os violentos que tentam se apoderar do reino dos céus pela força pensaram que podiam chegar diretamente a Deus sem a intercessão do Cristo. Cristo, Jesus ou outro mestre que tenha encarnado o poder do Filho unigênito e depois tenha ascendido à presença. Jesus explicou muitas vezes aos seus seguidores mais próximos que o Filho do Homem, representando o mediador divino para o mundo, não era maior que o seu Senhor, o seu Cristo pessoal. O maior desejo do Mestre era que eles não confundissem o Filho do Homem, Jesus, com o Filho de Deus, o Cristo. Se houvesse confusão com a origem da sua humanidade em Cristo e com a origem da sua divindade em Deus, o Salvador sabia que gerações vindouras não adorariam o Cristo, mas o homem Jesus, em quem tinham contemplado a glória como a do unigênito, do Deus Pai e Mãe, que ele tão perfeitamente personificou em graça e verdade. Por isso, abre aspas, Jesus clamou: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou.
E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Fecha aspas. Não podemos deixar de notar este apelo final, quase desesperado, feito a todos que quisessem escutá-la. Abre aspas. Vós que credes em mim, aquele que conhecestes como Jesus, embora possais não estar cientes disso, credes no Cristo, no mediador divino. Vós que me vistes, vistes a luz crística do Filho unigênito, que eu carreguei em nome do Pai. Fecha aspas. Na véspera da sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus foi a Betânia e jantou em casa de Simão, o leproso, com Maria, Marta, Lázaro e os discípulos. O fato mais memorável dessa ocasião foi quando Maria ungiu os pés e a cabeça de Jesus com um óleo precioso, o sinal de Deus de que tinha chegado a hora em que o Cristo seria glorificado pelo sacrifício supremo do Filho do Homem. O uso de óleo em vez de água nessa cerimônia significou que o propósito não era lavar o Cordeiro de Deus, imaculado desde a sua concepção, mas consagrá-lo para a glória da vida transcendente. Jesus foi o instrumento perfeito, corpo, mente e alma, para a manifestação do ser unigênito. Tendo contemplado a sua glória, Maria honrou a trindade da divindade que o Mestre encarnava, mesmo na sua carne. Ela viu que a sua cabeça estava coroada com um halo de luz da sua presença, que o coração emitia o esplendor da chama trina em um equilíbrio perfeito, que as mãos eram focos de consolo, cura e transformação alquímica, e que a compreensão divina emanava dos chakras dos pés, bela sobre a montanha de Deus. Tal como os discípulos iam ser criticados pelos fariseus por aplaudirem e louvarem a Deus, dizendo, abre aspas, bendito o Rei de Israel, o Senhor de tudo o que é real, que vem em nome do Senhor, em nome do Cristo, fecha aspas. Também Maria foi repreendida pela sua adoração do príncipe da paz por Judas Iscariotes, ao lhe dizer que devia ter vendido o óleo por 300 dinheiros, que daria então aos pobres. Reconhecendo que, pelo terno cuidado dela, o Pai estava a ungir o seu corpo para a iniciação final e para o ritual da ressurreição, Jesus disse-lhe, abre aspas, deixai-a, para o dia da minha sepultura, ela guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Fecha aspas. Enquanto o ciclo da aparição do Cristo por intermédio de Jesus em breve seria cumprido, os que não tinham mestria pessoal e a realização da consciência crística, os pobres, entre aspas, sempre estariam evoluindo no planeta. Ao se inclinar perante a luz que estava em Jesus, essa santa mulher estabeleceu o precedente para que o eu inferior se curvasse perante o eu superior, em todos que superassem o mundo, pois dessa forma ela mesma e todos que fizessem como ela receberiam a promessa de um dia realizarem o seu potencial crístico. Jesus considerou esse ato de tal importância que disse, abre aspas, em verdade vos digo que em todo o mundo, onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Fecha aspas. Quando o homem individual, ainda no estado de se tornar íntegro, permite que o Cristo entre no seu ser e ministre às necessidades de todos, a misericórdia de Deus, concedida pela mão do mediador, torna-se tangível para as almas de todos na terra. Nesse momento, o eu inferior, a alma, torna-se o medianeiro entre o Cristo pessoal e toda a parte da vida que evolui para Deus, por intermédio daquele que consagra o tabernáculo dos seus 4 corpos inferiores
como a habitação de Deus e o foco para o Cristo. Milhões de pessoas são tocadas pela luz. E, abre aspas, eu, Jesus, quando eu, o Cristo, for levantado da terra, atrairei todos a mim, a Jesus, o Cristo, pois a mestria pessoal, o Filho do Homem e o Filho de Deus se tornaram um só. Ou seja, a alma e o Cristo se tornaram um. Por intermédio do amor imaculado do Cristo encarnado, a esperança se apodera dos corações da humanidade que esperam ser preenchidos. Eles são acelerados pelo Espírito do Senhor e elevam-se em massa para a glória da presença do Eu Sou. Tal é a maioria de um ser com Jesus, que consagrou seu templo a Deus e ao Cristo em pureza e serviço. Sempre que uma parte de Deus ministra a outra, sempre que prestamos um serviço à vida, podemos invocar o Espírito Santo para reconsagrar nessa vida o corpo e a essência do puro Filho de Deus. Pois, como Jesus disse, abre aspas, aquilo que fizestes a um desses pequeninos, ao eu inferior, à alma deles, a mim o fizestes, ou ao Cristo em mim e em todos. Fecha aspas. Assim, o verdadeiro significado de ser o guardião do meu irmão encontra-se na realização plena da esperança de que qualquer serviço prestado com amor a qualquer homem é prestado ao Cristo. E pela lei cósmica, o eu inferior não pode se reunir com o eu divino sem ter servido ao eu crístico em tudo o que vive, pois ninguém vem ao Pai senão por mim, senão pelo serviço ao Cristo em mim e nos outros. Certo? Aqui assina, então, Mark Prophet, mensageiro da Grande Fraternidade Branca. Maravilhoso, vocês vejam que eu trouxe esse texto aqui, ele pouco fala em mente carnal, mas tem tudo a ver, porque se nós queremos anular a mente carnal, é lavando os pés e a sujeira dos outros. E porque não existe nada mais poderoso para anular o ego humano do que se preocupar com o próximo, sem sofrer pelo próximo, porque isso também é uma coisa do ego humano. Lembrem-se bem, eu vou orar pelo meu vizinho, pelo meu parente, pelo meu filho, pelo meu amigo, seja por quem for, sem sofrer. Cada um que está na situação que está porque atraiu aquilo de alguma forma para si. Então não importa se parece que a pessoa está sofrendo de uma forma que aos seus olhos pareça ser injusta, porque, na verdade, pode ser kármico, não está aí para ser julgado entre nós. O que nós sabemos é que caridade não se faz dentro de casa. Então, ou seja, eu vou fazer a caridade para os outros, eu vou orar pelos outros, eu vou tentar cuidar dos outros, mas sem sofrer com os outros. Eu vou cuidar da sua doença sem ficar doente, porque senão não tem valor nenhum esse trabalho. Então, é importantíssimo que nós possamos sempre entender que esse sentimentalismo excessivo, esse sofrimento traz depressão, traz doença e traz problemas para quem ora pelo outro. Então, há que haver um espaço aí entre o que o outro passa e o que você está fazendo pelo outro. Por favor, por amor à evolução de todos nós, compreendam esse grande ensinamento que é extremamente sério, porque eu vejo aí quanta gente que entra numa espiral extremamente negativa, ficam depois doentes com câncer ou seja lá o quê, porque sofreram demais com aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa para que eles oram e ela não evolui. Então, se essa pessoa não responde às orações que você tanto faz por ela, porque lembrem-se, eles têm livre-arbítrio, eles se afastaram, digamos assim, da presença Eu Sou e do Santo Cristo pessoal deles, houve então um bloqueio, eles não recebiam mais essa intuição divina sobre eles, porque chega uma hora que eles mesmos fecham as portas, e aí nós tentamos abrir as portas orando para que o Cristo pessoal deste indivíduo venha e ilumine novamente essa alma, mas chega uma hora que a gente vê que não tem jeito, ele continua fechando e fechando e fechando as portas, então existe isso também. É importante respeitar o livre-arbítrio
daquelas pessoas para quem nós estamos orando. Maravilhoso, maravilhoso, esse ensinamento realmente é muito legal. Ficamos então por aqui, uma excelente semana a todos, vitória sempre na luz de Deus.